Quais são os 4 erros que atrapalham o seu emagrecimento e te faz ganhar mais peso? Vou falar eles pra você, tá? Com certeza tem muito mais erros, tá? Mas eu quero trazer 4 aqui e te falar desses 4, pra gente conversar bem sobre eles, beleza? Primeiro, excluir alimentos, classificar alimentos. E por que isso vai atrapalhar o seu emagrecimento e vai te fazer engordar? Porque por mais que você acredite que se você excluir alguns alimentos que são muito calóricos, né, que são cheios de açúcares, gorduras, isso vai reduzir caloria e você vai emagrecer, por mais que você pense isso, que por mais que em 1 a 2 semanas aconteça isso, você não vai conseguir prolongar e levar isso por muito tempo, tá? E aí você não vai conseguir perder todo o peso que você precisa perder. Então, a longo prazo, só vai atrapalhar, tá? Primeiro, porque você não vai conseguir manter aquilo, entendeu? E aí você vai largar. Quando você largar, você para de emagrecer. Mas o pior, você pode engordar ainda mais, tá? Por quê? Porque quando você restringe um alimento, quando você exclui um alimento, você tem mais vontade de comer. Aumenta o seu desejo por ele, a sua vontade por ele. E às vezes desenvolve até uma compulsão. E você fica pensando somente naquele alimento, naquele tipo de alimento, tá? Segundo, você vai continuar reforçando um comportamento que vai te manter no efeito sanfona a vida inteira, se você não parar com isso. Que é o quê? Comportamento 880, sabe? Não sei se você já percebeu, você que vive de efeito sanfona, que você está preso em um ciclo faz anos, tá? E por às vezes esse ciclo ser longo, você não acaba percebendo, mas você entra e sai nesse ciclo há anos, tá? Se você vive lutando com o peso, engordando e emagrecendo, todo ano tem que fazer dieta, todo ano você sobe o seu peso muito, fica acima do peso, sobrepeso, e depois dessa você tá em efeito sanfona, tá? Isso quando você não consegue nem emagrecer mais. E por que esse comportamento de você excluir alimentos, seguir lista de alimentos, fazer dieta, vai te atrapalhar e te fazer engordar mais? Primeiro, você não vai conseguir manter, igual eu te falei. Vai aumentar a sua vontade, né? E aí quando você come, você exagera demais. E aí você fala, agora que eu exagerei, eu vou comer isso aqui bastante também. Eu vou comer até outras coisas que eu tava querendo comer também. Aí você exagera. Fica sexta, sábado, domingo exagerando e você fala, porque segunda-feira eu vou voltar na dieta. Aí na segunda-feira você volta, né? Mas em vez de você voltar para uma alimentação saudável, equilibrada, você volta para fazer o quê? A restrição, excluir as coisas. E você não percebeu que sempre dura só alguns dias? É sempre assim, você começa na segunda-feira, fica na terça, no máximo quarta-feira, restringindo, sem poder, não pode, é proibido. Aí depois, quinta-feira ou quarta, você come alguma coisa que não podia, né, dentro do seu pensamento. E aí você fala, pronto, comi, já era. Então agora já é quinta-feira mesmo, já vou comer sexta, sábado, domingo, e segunda-feira eu volto. Porém, toda vez vai ser sempre assim, você tá há anos assim. Sempre você vai comer saudável, que na verdade não é saudável porque é restrito, né, não precisa ser assim. Segunda, terça, mais ou menos, quarta-feira. Aí depois você exagera. Então você fica sempre assim, ou você tá se restringindo demais, ou você tá exagerando demais. E esse é o seu comportamento. Você não tá em um equilíbrio, você não encontrou um padrão de equilíbrio, tá? Diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem uma alimentação equilibrada. Que se der vontade dela comer um doce na segunda-feira, depois do almoço, ela vai comer. Porém, ela sabe que tá tudo bem, ela come aquilo de forma equilibrada, um pouco, já satisfaz, porque ela sabe se amanhã ela quiser de novo, ela pode comer, porém acaba nem dando vontade muitas vezes amanhã, porque ela já comeu hoje, ela sabe que ela pode comer, não dá vontade, se na quarta de novo der vontade, ela come. E outra coisa, ela não enfia o pé na jaca, ela não fala agora já foi. Porque ela sabe que ela comeu chocolate, mas como é equilibrada a alimentação dela, nas próximas refeições do mesmo dia, ela já tá comendo fruta, ela já tá comendo coisas saudáveis, salada, sabe? E ela não passa o dia inteiro comendo só coisa calórica, né? Só coisa ultraprocessada, só besteira, né? Como a gente fala. Ou então ela só passa o dia inteiro comendo salada e franguinho. Ela tem um equilíbrio, no mesmo dia que ela tem coisas não saudáveis, ela também tem coisas saudáveis, né? E esse é o que vai realmente fazer você perder peso e manter esse peso. Porque não tem por que você ficar exagerando e depois voltando a se restringir. E seu peso sempre mudando, devido a esse comportamento seu que fica mudando muito drasticamente, tá bom? Então excluir alimentos é o que vai te fazer engordar, continuar no efeito sanfona, continuar lutando com o peso e não é o que vai resolver na verdade, tá? O outro erro muito comum que vai atrapalhar o seu emagrecimento é ficar fazendo a mesma coisa sempre, tá? Primeiro, fazer isso que você faz, por exemplo, você vai continuar com esse resultado de efeito sanfona. Mas agora, se você está
querer emagrecer e você, sei lá, tá meses, realmente você, nossa, não exagera quando come chocolate, você come pouquinho, quando come um doce, você sempre volta para aquilo lá, mas você tá comendo sempre do mesmo jeito, sabe? Muitas vezes comendo muito, muito pouco, às vezes em quando, às vezes uma vez na semana só, no máximo você exagera alguma coisinha. Isso exagera é, por exemplo, comer arroz que você não comeu no meio da semana, né? Ou comer uma pizza à noite, mas o dia inteiro você ainda comeu pouco, você ainda comeu pouco justamente porque você ia ter à noite a pizza, né? Ou algo nesse sentido. Se você está comendo muito pouco há muito tempo, se você come sempre do mesmo jeito, não muda a composição da sua alimentação, não muda os horários também, você trava no seu emagrecimento. Então vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento até onde você precisa chegar, tá? Não que isso não vai te fazer perder peso, você vai, mas chega uma hora que vai travar. Então não periodizar, não mudar a sua alimentação de tempos em tempos, atrapalha o seu emagrecimento. É um erro muito grande. Por quê? O que te trouxe até aqui, que te trouxe o resultado que você tem até aqui, não é o que vai continuar te dando resultado. Não é o que vai te levar lá no final, ao objetivo final que você quer. Deu pra entender? Não é porque aquela dieta não funciona, porque ela é ruim. Não, é porque tudo que a gente faz na nossa alimentação, toda estratégia que você usa, vai dar resultado no começo, depois seu corpo vai se adaptar, vai se acostumar e aí para de surtir efeito, entendeu? Aí você precisa fazer outra coisa. Então é um erro muito comum você ficar insistindo, um erro muito grave, é ficar insistindo no déficit calórico, Ficar insistindo em comer cada vez mais, ficar insistindo em comer pouco, tá? Porque tem que periodizar, entendeu? Você fica lá um período, algumas semanas em restrição, né, em redução de calorias, cuidando de não exagerar e tal. Depois você precisa sair disso por algumas semanas, tá? E o sair não é sair do nada. Você tá aqui comendo bem pouquinho, você sai e inclui tudo, do dia pro outro e come um monte. E mantém isso por semanas esse monte. Você pode realmente aumentar o peso. Agora, se você tá aqui bem restrito, né? E aí você sai, coloca uma coisinha, aumenta, mantém uma semana, aumenta mais alguma coisinha depois na semana seguinte e mantém durante aquela semana. E vai aos poucos, sabe? Manter 1 a 2 semanas e fazendo aumentos. Isso faz com que o seu corpo saia do estresse, do déficit calórico, porque é um estresse, é uma coisa que o corpo vai se adaptar se você continuar mantendo aquela restrição e ele vai travar seu emagrecimento. Então, você sair de tempos em tempos de maneira estratégica, você faz com que o seu corpo continue a oxidar a gordura, continue a mandar embora essa gordura que para ele é um estoque, para ele é uma reserva, uma segurança. Tá? Então ele precisa sentir uma certa segurança de que você não vai ficar mandando embora aquilo lá até acabar. Então faz um período de perda de gordura, de déficit calórico, sai um pouco dele, depois você volta, tá? E vai periodizando. Então o erro muito grave é não periodizar e ficar insistindo em déficit calórico, sabe? Você fez algumas mudanças, algumas reduções, emagreceu e agora parou. Aí você vai e fala, vou reduzir mais um pouco. Daqui a pouco você não tem o que reduzir mais, você vai e tira. Daqui a pouco você não tem mais onde reduzir, você vai e para de jantar. Daqui a pouco não tem mais o que você fazer de redução, seu corpo vai toda vez reduzir o seu metabolismo, a cada mudança, cada redução, restrição que você faz. No fim, você tá com o metabolismo super lento e você não perde mais peso, tá? E se você chegar nesse ponto, você vai demorar mais para voltar a perder peso, porque você vai ter que recuperar seu metabolismo, aumentar as calorias, ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses sem perder peso, pra gente recuperar esse metabolismo, pra depois você voltar a perder peso, tá? Isso eu já falei em outros vídeos, beleza? Outro erro muito comum nas mulheres, tá? Negligenciar, lembrei a palavra, negligenciar a proteína. Não dá importância para a proteína, ficar só pensando em carboidrato, reduzindo carboidrato e não comer proteína adequadamente, tá? Então, tem que ter proteína, minha dica sempre é essa. Proteína em cada refeição, em cada lanche. Não é só no almoço e no jantar, tá? Se você estiver conseguindo comer bastante proteína, apenas no almoço e no jantar, quer dizer que você está exagerando muito em carne, provavelmente. Isso também não vai ser legal, não vai ser saudável, tá? Porque daí o excesso de proteína animal altera o seu intestino também. O intestino alterado, você não consegue emagrecer, não consegue absorver os nutrientes bem, tá? Vai alterar a sua fome, vai alterar a sua saciedade, vai alterar o seu humor, o seu sono, enfim, vai atrapalhar tudo e com tudo isso alterado você não emagrece. Então a proteína tem que ser em todas as refeições, tá? Tentar não comer só proteína animal, sabe? Não só carne, né, leites e derivados, mas também incluir proteínas vegetais, soja, ervilha, feijões, lentilha, tá? Pasta de amendoim, as oleaginosas, beleza? E se for necessário, colocar um whey também, porque o whey acaba ajudando bem.
O whey para emagrecimento, né? Aproveitando já para falar sobre isso. O whey pode ser usado para emagrecimento? Sim, o whey pode ser usado para emagrecimento, por quê? No emagrecimento, temos que ter a proteína alta. Para quê? Para você perder peso, tá? E manter ao máximo sua musculatura, que é o que acelera o seu metabolismo, que mantém ele acelerado. E também porque a proteína aumenta o metabolismo. E terceiro, porque a proteína dá saciedade. Demora mais você ter tempo. Então, como no emagrecimento é necessário ter a proteína alta, tá? Mas não é o quanto quiser, tem que ter o cálculo, tá? Para o quanto você precisa para o seu caso, dependendo da atividade física que você faz ou não faz, enfim. E às vezes essa quantidade de proteína para a gente atingir é difícil, tá? Mesmo você comendo carne no almoço e no jantar e colocando em todas as refeições algumas opções de proteína, fica difícil. E aí o whey pode entrar para auxiliar isso, porque uma medida de whey tem lá 30 gramas, 24 gramas de proteína, que é o que a gente encontra em 100 gramas de carne, por exemplo. Tá? Então é uma forma de você conseguir incluir proteína sem acrescentar mais comida, porque às vezes não tem como você acrescentar, você tem que consumir proteína à tarde no serviço, onde você está na escola, por exemplo, não dá para ficar levando comida, você coloca o pozinho, né, dele numa garrafa, chega na hora de tomar, você acrescenta água, chacoalha e toma, pronto, já foi uma dose de proteína no meio do seu dia que você não conseguiria comer, por exemplo. Então, o whey pode auxiliar bastante. É obrigatório? Não, somente se você não estiver conseguindo através da alimentação. Se você fica o dia inteiro em casa, se você trabalha em algum lugar que você pode levar comida, tem geladeira, tem micro-ondas, faça receitas que você pode deixar congeladas, receitas proteicas que você pode deixar congelada, né? Então você faz um dia na semana, um dia no mês, deixa congelado, tira, leva para o serviço, para a escola, ou se estiver em casa, deixa no congelador. Na hora de comer, você tira, descongela e come. Então eu costumo passar para meus pacientes receitas que são proteicas, fáceis de preparar e que podem ficar congeladas assim, para não ter que fazer todos os dias, tá? Para quem tem pouco tempo, porque hoje em dia quase ninguém tem muito tempo, né? Para ficar preparando, né, as refeições durante o dia inteiro, tá? A outra dica seria, outro erro, né, que atrapalha muito o emagrecimento, é menosprezar também a importância do sono e do estresse. Às vezes a pessoa já regularizou tudo, tá fazendo exercício, tá comendo certinho, proteína tá ok, tá periodizando, não tá passando fome, tá tudo certo. E aí parou de emagrecer, ou não tá conseguindo emagrecer. E aí a hora que a gente olha pro sono dela e pro estresse, tá tudo desregulado. E somente essas duas coisas, mesmo você pode estar comendo, fazendo exercício. Se tiver isso aqui bagunçado, sono e estresse, você pode não conseguir emagrecer ou não conseguir emagrecer mais, tá? E por quê? Porque um sono alterado vai atrapalhar todo o seu metabolismo, tá? Eu vou dar aqui dois exemplos que pode acontecer, duas coisas que podem acontecer se você dormir mal, tá? Aumentar o cortisol, o hormônio do estresse, aumentar a grelina, tá? Que vai te aumentar a fome, diminuir a leptina, que te dá saciedade. Então, se diminui a leptina, que dá saciedade, você tem menos saciedade. Então, mais fome, menos saciedade, você acontece o que no outro dia? Tem muita fome. E tem vontade de comer carboidrato também, tá? E pensa assim, que o sono e a comida são formas do corpo repor energia, tá? Se você não dormiu bem, não repôs muita energia, seu corpo vai ter que repor essa energia somente da alimentação. Então você acaba tendo mais fome mesmo, né? Agora, se você dorme bem, repôs uma energia e come adequadamente, você não precisa comer tanto, porque boa parte da sua energia foi reposta com o sono, tá? Então não negligencie o sono, ele é muito importante, tá? Depois pesquisa o que pode acontecer pela alteração do sono para você ver, tá? E o estresse também. Se você estiver estressado, você não pode só fechar os braços e falar: eu sou estressada, sou assim, não tenho o que fazer. Tenho o que fazer, tá? Várias pessoas conseguem administrar o estresse. Você tem que buscar essas formas e testar pra você. Porque se você falar que não gosta, não dá certo, não funciona, sem testar, não tem como, tá? Eu, por experiência, tem várias coisas que eu falava: nossa, não é legal, não gosto, não vou achar legal. E quando eu fiz da prática fazendo, eu gostei, tá? Não só em questão de coisa de sono, de estresse, em outras coisas da vida também. Então, no caso de estresse, sei lá, fazer terapia, fazer um esporte de luta, comprar alguma coisa para você socar, sabe? Socar alguma coisa, conversar com alguém, ouvir música, pagar para receber massagem, fazer dança, fazer alguma coisa em grupo, fazer algum exercício que você gosta muito, passear com o cachorro, conversar com alguém, mexer com as plantas. Você tem que descobrir o que te desestressa, sabe? Porque estressar, coisas estressantes no dia, todo mundo tem, tá? Eu não conheço ninguém que não
passa coisas que te estressam, que te deixam ansiosa, sabe? Mas você não pode ficar pilhada sempre. Você não pode sentir que você tá sempre assim, com o pavio curto, você tá sempre pronta para estourar, que você não consegue dormir, que você só fica pensando em problemas, sabe? Tudo isso é um estresse muito grande. Tem gente que já tem o quê? Gastrite, insônia, ansiedade, ataque de pânico. Quer dizer que o estresse tá muito alto, sabe? E o que acontece com esse estresse todo? Ele aumenta o seu cortisol, tá? E o cortisol, o hormônio do estresse, ele vai, né, alterar todo o seu corpo também e também vai fazer com que você acumule mais gordura, principalmente em região do abdômen, tá? Então, às vezes, você tá fazendo tudo certinho e você tá estressada, né? Já não vai adiantar. Inclusive, existem dietas, tá? Jejum intermitente, low carb, que não são indicadas para as pessoas que são muito estressadas, tá? Porque vai aumentar esse cortisol, tá? E aí você vai piorar o caso, tá? A pessoa vai ficar mais estressada, ela não vai conseguir ter uma boa perda de gordura, porque o cortisol alto também vai atrapalhar e vai acumular essa gordura no abdômen. Então, nem todas as estratégias que existem são indicadas para todo mundo, tá? E por isso que tem os profissionais, eles estudam as estratégias, eles sabem exatamente como usar, para quem não usar, quanto tempo fazer, como fazer, e tudo tem que ser, tá? Assim como você vai no médico e você tá ruim, você fala para ele, eu quero esse remédio porque eu tô com isso. Não, você vai lá, fala o que você tá sentindo, e dentro de tudo que ele tem, do conhecimento que ele tem, ele fala para você, né, considerando a sua rotina, os outros remédios que você já toma, a sua saúde, esse remédio é indicado. Tem outros remédios, mas esse é indicado para você. Com a nutrição é a mesma forma, sabe? Eu vejo que as pessoas às vezes ligam para os consultórios, né? Entra em contato e perguntam, você é nutricionista low carb? Você é nutricionista de jejum intermitente? Gente, não, eu sou nutricionista. A estratégia, a dieta que vai ser usada para a pessoa, eu vou decidir com ela, junto no consultório, na consulta durante com ela. Porque vai depender de vários fatores. E eu uso todos os protocolos que existem, mas não para todo mundo, né? E para uma pessoa, eu uso várias estratégias ao longo do processo dela, né? Então não existe um negócio de nutricionista que defende só isso e aquele outro, porque não existe protocolo que é perfeito para todo mundo, tá? Todos os protocolos, estratégias nutricionais, faz o quê? Déficit calórico, e a pessoa emagrece, tá? Ou então melhora exames bioquímicos, funcionamento do corpo, tá? Que todas as dietas fazem isso também. Então, o que vai fazer uma dieta funcionar? Não é essa é melhor do que essa. É qual delas a pessoa vai conseguir se manter. Qual delas a pessoa vai conseguir seguir, né? E qual delas não é contraindicado para a pessoa, certo? Então, tem a sua nutricionista, é a sua médica da alimentação, ela que vai poder te orientar, né? Qual que é indicado para você e em cada momento do seu processo, tá? Então, não menospreze sono e estresse, porque se tiver desajustado, você não consegue emagrecer, tá? Então, não, mas é porque eu tenho uma vida que tá assim, assada, não consigo dormir. Tá, calma. Você já entendeu que sono e estresse vai ferrar a tua vida, né? E quanto tempo você vai ter que ficar nesse trabalho seu? É pra vida inteira? Você consegue ajustar e trabalhar de uma forma melhor? Compensa esse trabalho? A única forma que você vê compensa estar nesse trabalho e você saber que você vai ficar a vida inteira nele, talvez, e a vida inteira você vai ficar sem dormir bem e tendo estresse. Então, assim, às vezes, é claro, é muito estranho a gente falar isso, né? Nossa, tá me orientando a largar do meu emprego só porque eu não durmo bem e porque eu estou estressada. Não é só porque eu não durmo bem e não estou estressada. Sono é essencial, assim como você fazer cocô, xixi, comer, sabe? É que a gente dá um jeitinho, né? A gente dorme umas 2 horinhas, 3 horinhas, deu pra acordar, tô bem, tá tudo bem. Mas se fazer isso uma semana, 2, porque sei lá, semana de prova, que vai acontecer uma vez a cada 3 meses, é uma coisa. Agora você olhar que isso vai ser sua vida, né? Então tem que ver se realmente, sabe? Até é meio estranho falar, né? Mas assim, avalie, tá? O que você precisa saber é que se você não dormir bem e se estressar demais, a tua vida toda vai virar uma bagunça porque você não tá dando o que o seu corpo precisa, é essencial pra ele. E as consequências vão vir, o que também você pode aceitar. As consequências, se você achar que compensa, sabe? Compensa o trabalho que eu tenho, a vida que eu dou pra mim, pra minha família, não sei, o que eu consigo fazer com o dinheiro que eu recebo, compensa em relação à minha saúde, tá tudo bem. E ninguém pode julgar, cada um tem sua escolha e realmente cada um faz o que? Tem pessoas que valorizam certas coisas e outras, e realmente tá tudo bem, né? Cada um valoriza o que quer mais. Isso é normal, né? Isso é tranquilo, né? Mas é bom que as pessoas saibam das consequências das coisas para não ficar desavidado. Então, por exemplo, nossa, eu não sabia que o sono e estresse faz tudo isso, altera todo o meu corpo assim, eu não tinha visto dessa forma e pra mim saúde é essencial, eu não sei o quê.
Então eu vou ver o que eu posso fazer para dormir mais cedo, para não fazer muitas coisas à noite e tal. Porque tem pessoas que, às vezes a pessoa não trabalha à noite, ela não tem um emprego noturno e tudo. E só que ela não se organiza no meio do dia, ela vai se perdendo durante as tarefas e tudo. Aí quando chega a noite ela fala, nossa, tá chegando a noite, agora eu preciso terminar de fazer o que eu tinha que fazer hoje e tal. E vai estendendo isso pra noite, e vai dormir meia-noite, 2 horas, 1 hora, né? Por uma falta de organização, sabe? Então pega o que você precisa fazer, né, de tarefas para chegar onde você quer chegar, o que você precisa fazer de rotina de casa, tudo, coloca no papel, distribui quais dias da semana você vai fazer cada tarefa que forem fixas, já deixa fixo quais horários, o que você tem que fazer que é só daquela semana, em qual dia da semana você vai fazer, depois distribui no dia, o que você vai fazer hoje? Isso. Coloca quanto tempo você precisa para cada tarefa, quanto tempo realmente é necessário. Você consegue fazer tudo isso que você quis fazer hoje? Não dá, então coloca uma coisa para o dia seguinte ou para o outro. E depois que você planejar, você precisa seguir também. Então, o que eu posso fazer para não me dispersar? Eu, por exemplo, eu me disperso muito fácil. Então, eu vou pegar meu celular aqui só para ver se tem uma mensagem. Quando eu vou ver, eu tô lá meia hora, porque tinha mensagem de um, do outro, eu entrei no Instagram para ver se tinha alguma coisa. Aí sempre tem alguma coisa em tudo, agora foi meia hora que eu passei ali. Meia hora que eu tinha que estar fazendo outra coisa naquele horário que eu tinha planejado. Então, eu mesmo me perco muitas vezes. E eu levava trabalho pra noite. Aí eu parei de fazer isso, porque comecei a ter crise de ansiedade. Eu comecei a acordar com crise de ansiedade, até com crise de pânico, por estresse, por excesso de trabalho que eu mesmo me impunho, porque eu sou a minha patroa, né? Eu não sou funcionária, eu que crio meus projetos, o que eu vou fazer, eu posso distribuir, até minha agenda no consultório. Eu escolho que dia que eu vou atender, se eu não quiser atender aquele dia, eu não agendo ninguém, tá? E mesmo assim, eu me estressava demais. Tô trabalhando ainda isso, eu levava coisa pra noite, nunca fui de fazer muita coisa à noite porque eu tenho sono muito cedo. Mas acabava que fazia até 7 horas, 8 horas, eu tava ali pensando ali no trabalho. Na hora que eu ia dormir, minha cabeça tava ainda fervendo. Aí eu demorava a dormir, 1 hora, 2 horas pra dormir. Aí quando eu dormia, acordava de madrugada desse jeito, pensando em trabalho, né? Então, faça esse higiene do sono, vê o que você pode fazer para melhorar o sono, chazinho, suplemento, melatonina, terapia, meditação para mim ajuda muito, tá? Tanto no sono quanto no estresse, tá? E essas são as 4 dicas, 4 erros que te atrapalham no emagrecimento, e eu quero que você arrume cada uma delas para você não ter desculpa, porque se uma só estiver desajustada, pode ser o que tá atrapalhando você, pode ser o que tá travando, tá bom? Então analisa aí você. Analisa a tua alimentação, a sua rotina e vê o que você pode melhorar, tá? Quero que você comente esse vídeo. Toda semana vai ter vídeos longos iguais a esse e depois vídeos curtinhos também lá no meu feed para você ver algumas dicas que eu dei durante esses vídeos mais longos, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Deixa um comentário aqui, marca alguém que você acha que pode ajudar esse vídeo. Comenta o que você achou de cada uma das dicas, quais dicas você precisa melhorar. Conta pra mim.